Olá! Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui. Oi, quanto tempo, Denise? Saudade! A paz, Claudete! Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui. Andréia, seja bem-vinda, Andréia! Graças a Deus, muito bom ter vocês aqui. Muito bom ter partilhar, né, aquilo que o Espírito Santo tem nos dado, aquilo que o Espírito Santo tem falado. É muito lindo, porque como é aquilo que o Espírito fala com a gente, é para compartilhar, né? É muito bom ter vocês aqui. Hoje nem é um dia, né, que eu costumo fazer live, mas eu fui muito tocada. Luciana, seja bem-vinda. Eu fui muito tocada hoje a vir aqui conversar com vocês, passar algo do Espírito Santo para vocês, algo que eu recebi de Deus, algo que tem feito muito bem para minha vida. Eu falei, meu Deus, eu quero compartilhar, porque eu sei que o Espírito Santo ele me dá, mas para eu repartir, para eu compartilhar, porque nós somos um corpo, né? E o Pai, ele quer mover na vida de cada um de nós. A paz, Luciana. O Pai, ele quer mover na vida de cada um de nós. A edificação é do corpo todo, não é só de um membro, né? Não é só de um pé, ou de uma mão, ou de sei lá qual outro membro. Não, a edificação é do corpo todo. Então nós estamos aqui umas para transbordar na vida da outra, uma para compartilhar na vida da outra. E o Espírito Santo vai falar conosco, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos, né, no nome dele, ele está. E eu quero compartilhar, quero contar para vocês assim, o que o Espírito Santo moveu hoje na minha vida. Sobre o sacrifício de Jesus. Eu estava meditando em Isaías 53, e lá fala assim, olha só, tanto que eu quero assim, por isso que eu dei o título aqui de revanche, porque hoje eu não vou dizer ensinar, mas eu quero lembrá-las de algo que nós precisamos na nossa vida. Eu quero lembrá-las, talvez é uma prática de cada uma de vocês, mas eu quero lembrá-las de algo que é poderoso em Deus, para mudar a nossa história, sabe? Algo que é poderoso em Deus para nos tirar de um lugar para o outro. E é só um entendimento, é um entendimento acompanhado de uma fé, graça e paz, acompanhado de uma fé que é acompanhado de uma atitude e que tem uma consequência, um resultado. E o Espírito Santo hoje falou isso comigo. E o que eu tô dizendo para vocês é algo que já eu experimentei. E eu sei que é verdade. Então vamos começar meditando aqui. Eu tô em Isaías 53. Olha só. Lá quando o Senhor, sobre a profecia de Isaías a respeito do sacrifício de Jesus. Ele diz aqui, olha. Ele é desprezado e rejeitado dentre os homens. Um homem de dores e familiarizado com a tristeza, e nós escondemos dele nossas faces, igualmente. Ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Certamente ele carregou as nossas dores e levou as nossas tristezas. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido. Isso aqui é muito forte, nós não podemos. Isso aqui é a base da nossa fé para vencer. Sabe, eu tenho certeza que você hoje na sua vida tem algo que você quer experimentar a vitória. Eu tenho certeza que na sua vida tem algo hoje que você quer experimentar o que Jesus fez por você. Então eu quero agora que você se lembre, para que haja em você assim um querer, que você se lembre algo na sua vida que tem te feito sofrer. Algo na sua vida que tem te feito carregar uma dor, uma circunstância, uma aflição que você tem passado e que tem doído dentro de você. E que você não tem ainda experimentado essa obra da cruz nesse lugar, né? Nessa circunstância. Então eu vim aqui hoje
O Espírito Santo já fez isso em mim hoje e eu sei que é uma experiência, porque a gente vive de fé em fé e de glória em glória. Então aqui ele está dizendo assim, olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, certamente ele carregou as nossas tristezas. Então isso que nos tem feito, essa tristeza que muitas vezes vem sobre nós, por causa das circunstâncias, o Senhor, aqui Isaías diz, ele carregou e levou as nossas dores. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido, porém ele foi ferido, já foi por causa das nossas transgressões, e ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelos açoites que o feriram. Olha só o que essa tradução fala. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Isso é muito forte, isso aqui está dizendo o que Jesus fez e por que ele fez. O que Jesus suportou e por quê e por quem ele suportou. Então isso aqui tem que ser assim, a base da nossa fé. A base da nossa fé é saber, olha, Jesus, ele suportou açoites, ele suportou ele foi ferido, ele suportou tristeza, ele carregou o peso das nossas dores, e por causa disso, ele tinha um propósito. Nós fomos curados. Então, quando ele fez tudo aquilo, ele tinha um único propósito, a minha e a sua vida. Livrar-me da dor, te livrar da dor. Então aqui Jesus já revela qual é o coração. Eu quero te dizer nessa noite, aqui nesse fim de dia, que você tem alguém que se compadeceu da sua dor, que se compadeceu da sua aflição, e para te livrar, para te fazer viver fora disso, longe disso, sem ter que carregar isso, ele foi capaz de entregar a própria vida. Para você ver o nível de aliança, para você ver o nível de amor, o nível de entrega que ele teve com a sua e com a minha vida. Ele não se poupou, ele não se privou, ele não disse até aqui eu vou. Conforme for, se a sua dor for leve, eu estou disposto a pagar o preço. Se o preço for mais ou menos, eu estou disposto a me entregar. Não é isso. O que ele disse aqui é, porque o castigo que te dá paz, eu já sofri. Eu quero que você tenha paz. O meu coração é que você viva em paz. O meu coração é que você ande em paz. E para que você viva em paz, eu sofri a sua aflição. Para que você ande curado, eu sofri a sua dor. Eu sofri a sua doença. Eu levei tudo. Olha só, ele foi oprimido. Ele foi afligido. E foi calado, para que se cumprisse realmente. Ele não abriu a boca. Ele foi levado desde a prisão e desde o julgamento. Ele foi levado mudo. Contudo, o Senhor teve prazer em esmagá-lo, para que sobre ele viesse toda a ira de Deus contra o pecado, com a iniquidade. Então, quando Jesus estava ali, ele sabia por que ele estava ali. Ele sabia por quem ele estava ali. E foi esse amor que o moveu a ir até o fim. Foi esse amor que o moveu a ir até o fim. E é interessante que aqui fala assim, olha, ele se submeteu ao padecimento. E isso, vai passando os anos, a nossa tendência é de falar assim, não, eu sei disso. Mas é deixar que isso não tenha um impacto na nossa vida. Sabe, ao longo da nossa jornada, isso vai perdendo o impacto, isso vai perdendo a verdade, a força, a intensidade do que é. E às vezes você e eu passamos por lutas, nós nos sentimos sozinhos, como se só nós quiséssemos sair dessa dor, como se só nós quiséssemos mudar a história. Como se nós estivéssemos sozinhos, é assim, ó,
sozinho, como o povo fala assim, me deixou na chapada, ou seja, eu tô sozinho nessa, eu tô carregando essa dor sozinho, eu não tenho com quem desabafar, eu não tenho quem me tirar disso, eu não tenho quem me ensinar, eu não tenho quem me guiar, eu não tenho ninguém por mim, e eu estou sozinho nessa circunstância. E é assim que a gente se sente, é assim que a nossa alma sente. Mas o que eu estou te falando aqui são verdades que nós já sabemos, mas que não é mais sobre saber aqui, é sobre internalizar, de tal modo que quando a dor bater, você seja a primeira a glorificar, mas não por esforço, mas glorificar das suas entranhas, porque essa é a certeza da sua vida, de que por mais que o vale seja profundo, você jamais estará nele sozinho. Por mais que o vale seja profundo, você não enfrentará sozinho e você não tem o desejo de sair dele sozinha. Esse desejo começou antes de que a sua dor viesse. Você entende isso? Queridos, isso é muito forte. O que ele está nos dizendo? Olha, antes que você viesse à existência, antes que você viesse à luz, antes que esse problema acontecesse, eu já me tornei a resposta para você. Eu já me fiz o seu socorro, eu já me fiz a sua ajuda, eu já me entreguei. Para que você não precisasse habitar nesses lugares de vergonha. Para que você não precisasse habitar nesses lugares de dor. Para que você não precisasse ficar em vales, em desertos, em aflições. Sabe, o que o Espírito de Deus está nos dizendo aqui hoje é assim: você tem alguém por você. Não importa se você até hoje lutou sozinha, do ponto de vista humano. Não importa se você não encontrou ainda o apoio que você esperava. Você já tem isso. Você já tem isso. Ele disse que, olha, ele já fez. A vontade do Senhor prosperou nas mãos dele, porque ele suportou o jugo. Ele suportou, ele foi até o fim. E quando foi até o fim, ele disse: Andréia, é por você. Eu sei que parece romântico, poético, mas é a verdade, Andréia. Rosana, Claudete, Beatriz, é por você. Sabe, é por você. Ele está dizendo aqui, é por você, para que você não ande sozinha. Aliás, é impossível que você ande sozinha, mas você não ande com a sensação de estar só. Você não ande com a consciência de estar só. Não, não. Aí ele continua, olha só, o que acontece? Ele fala aqui, olha que forte. Ele verá o penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Porque pelo conhecimento do meu justo servo, pelo seu conhecimento, meu justo servo justificará muitos, porque ele carregará a iniquidade deles. Ele fala aqui, porque eu dividirei para ele uma porção com grande, e ele dividirá os despojos com forte, porque ele tem derramado a sua alma até a morte. A palavra fala, ele derramou. Olha, ele derramou a sua alma até a morte, por mim e por você. E a última coisa que Jesus fala lá em João, quando ele entrega o Espírito, porque ele não morreu, mas ele se entregou à morte. Não mataram Jesus, ele se entregou à morte, foi, está consumado. Ou seja, a partir de agora, você está livre da sua dor. A partir de agora, o preço foi pago. A partir de agora está tudo feito. A partir de agora, você tem direito à paz. Você tem direito à vida. Você tem direito a uma vida de qualidade. Você tem direito à alegria. Você tem direito a viver bem. Você tem direito à paz. Você tem direito. Você tem direito. Porque eu te dei esse direito. E aí ele continua dizendo aqui, olha... Quando ele fala assim, está consumado, ele está dizendo, eu fiz tudo por você. Eu fiz tudo por você. Só, queridos, que nós vivemos num mundo caído.
E a nossa mente, a tendência dela é ser puxada para a queda, é ser puxada para o natural, é olhar para as circunstâncias. E hoje o Senhor está dizendo para nós: não, você não precisa ficar nesse lugar. Você não precisa carregar essa dor, você não precisa morar nesse lugar. Aí você me diz, então como que eu saio desse lugar? E hoje o Senhor, por isso é que eu dei o título de revanche. O Senhor está dizendo assim: eu quero te ensinar. Quando as circunstâncias te baterem, quando o seu adversário te bater, porque Jesus, olha só, o que é forte, a palavra lá em Colossenses fala assim: ele anulou todo escrito de dívida que era contra a minha e a sua vida. Como que ele anulou? Pagando o preço da sua liberdade foi pago. Então não tem mais nenhum escrito de dívida contra nós. Aí o que ele faz? O que o diabo faz? O diabo foi vencido naquela cruz. O diabo foi vencido naquela cruz. Mas o que o diabo faz agora? Ele não pode mais te tocar, porque a cruz que te elevou, a cruz que te fez mais que vencedora, a cruz que anulou todo o mal na sua vida, foi a cruz que derrotou, a mesma cruz que derrotou o diabo. Então o diabo não tem mais poder sobre você. Eu quero te dizer que quando Jesus disse, lá em João, que ele disse assim: aí veio o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim, isso vale para mim, para você. Porque quando o diabo vem contra as nossas vidas, ele nada tem em nós. Por quê? Porque minhas obras são perfeitas? Não. Eu e você, nós temos espelho. E nós sabemos que as nossas obras não são perfeitas. Nós sabemos que nós falhamos. Mas então por que nós podemos dizer: aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em nós? Porque ele perdeu o direito sobre a nossa vida. Ele perdeu o direito sobre a sua alma. Ele perdeu o direito sobre os seus caminhos. Ele perdeu o direito sobre o seu espírito. Ele perdeu o direito sobre a sua mente. Ele perdeu o direito sobre suas emoções. Ele perdeu o direito sobre a sua casa, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças. Ele perdeu todo o direito que ele tinha contra a minha e a sua vida. Ele perdeu lá na cruz. Não é quando você manda ele embora que ele perde o direito, não. Quando você manda ele embora, é você se posicionando a favor da verdade. Mas ele perdeu esse direito lá na cruz. E o que ele faz? Ele é usurpador. O que o diabo... Olha que loucura que é. Os salvos, os libertos, os justificados, os aprovados por Deus andam cabisbaixo. Como se derrotados fossem. E Satanás toma uma posição... ele usurpa. Por isso que ele é chamado usurpador. Ele quer usurpar esse lugar. E se comportar como se ele fosse mais que vencedor. Não, ele não é. E somos nós que falamos, somos nós que mostramos a ele, e como ele é usurpador, todo usurpador precisa de limite. Todo usurpador precisa de ser bloqueado, de ser paralisado. E esse trabalho é meu e seu, essa é a minha e a sua função. Como igreja de Jesus. Queridos, a palavra de Deus diz que Jesus pagou um alto preço. Aquilo foi dor real, não foi dor poética. Aquilo foi dor real que ele sentiu. E a palavra diz que ele chegou a suar gotas de sangue. Ou seja, aquele sacrifício custou um alto preço. E foi nos dado como presente. E Satanás, todo o poder que ele tinha sobre nós foi tirado, foi arrancado. Ele não foi questionado, não foi negociado. Jesus arrancou. Porque se Jesus não arrancasse, não adiantaria. Ele nos esmagaria sem piedade. Mas Jesus arrancou das mãos dele. E da mesma hora, Jesus nos entregou a liberdade de vida.
a liberdade de vida. Jesus nos disse com a sua obra: vocês são livres e não precisam mais viver debaixo de escravidão. Vocês são livres e não precisam mais mendigar o pão. Vocês são livres e não precisam mais andar oprimidos, sobrecarregados. Mas Satanás, ele é usurpador. E agora, você acha que ele se deu por vencido? Não. Ele está esperando o cumprimento da pena, da condenação que ele recebeu. E agora, o que ele faz? Como que ele me atinge e te atinge? Sabe o que ele faz? Ele cria circunstâncias. Ele cria circunstâncias. Ou ele usa circunstâncias. Ou ele cria ou ele usa as que já vêm. E ele pega essas circunstâncias. E o que ele faz? Ele pega essas circunstâncias e vem com tudo para cima da gente. Para dizer que não, para desmerecer, para diminuir, para ridicularizar, para tirar o valor, para tirar o efeito, o poder, a verdade, a grandeza do que foi feito naquela cruz. O que ele faz? Ele agora vem e fala assim: aqui ó, olha a sua vida espiritual, como é que tá? Você acha mesmo que você é perdoado? Você acha mesmo que você é abençoado? Olha aqui ó. Olha aqui sua conta bancária. Olha aqui onde está o seu nome. Olha a sua saúde. Olha aqui, olha a sua vida espiritual. Olha as suas emoções como estão. Olha agora o seu casamento como está. Olha agora, olha agora. Olha agora como você está. Olha como está a sua família. Olha como está o seu filho, seus filhos. Ele fala, agora ele fala isso. Ele traz e fala assim: olha aqui, ó. Olha para que foi derramado esse sangue. Vê se valeu na sua vida. Queridos, até aí a gente escandaliza. Mas ele está fazendo o que ele veio para fazer. E a Dani está falando aqui, principalmente quando você toma a decisão de seguir Jesus. É verdade, você sabe por que é assim? Porque quem não crê já está fora. Porque tudo é por fé. Do início ao fim, a vida cristã é com fé. A palavra diz: o meu justo, ele vive pela fé. E agora o que o diabo faz? Ele traz as circunstâncias, ele bate pesado, sem dó nem piedade, para desmerecer, porque você acha que o que ele quer é te destruir. Óbvio, mas o alvo dele não é me destruir, te destruir. Porque ele não pode nos tocar. O alvo dele é anular aquele sacrifício, porque ele odeia aquele sacrifício. O alvo dele é anular aquele sacrifício, porque ele odeia com todas as forças, porque aquele sacrifício foi que impôs sobre ele a derrota total. A derrota sem volta, não tem jeito é irreversível para ele a derrota que ele sofreu. E agora, aí você fala: mas ele não pode anular o sacrifício de Jesus na minha vida. Ele não pode anular o sacrifício de Jesus, mas ele pode anular os efeitos desse sacrifício, porque você e eu deixamos de crer, você e eu damos ouvidos a ele, você e eu deixamos de manifestar o que Jesus fez, e aí ele ganha espaço. Então olha só tanto que isso é sério. Pensa o tanto que isso é sério. Jesus nos deu a vitória com altíssimo preço. E ele fala assim: agora, meus filhos, creiam no que eu fiz e andem no que eu fiz. E nós ouvimos o nosso inimigo que foi derrotado nessa mesma cruz. E olhamos para o que ele faz. Olhamos para o que ele mostra. E concordamos. Como que eu concordo? Às vezes eu não vou concordar, porque a gente não vai concordar, a gente tem até medo, né? É tão... que a gente fala: não, eu não aceito isso. Como que você concorda e eu concordo? Quando eu olho para aquelas circunstâncias e eu creio nela. Quando eu olho para aquilo que Satanás me mostra e eu pego a minha boca e falo o que ele está me mostrando. Eu pego a minha alma e ponho ela em sofrimento pelo que ele está me mostrando.
eu abato a minha alma, eu entristeço o meu espírito, eu curvo o meu corpo e eu me rendo àquela circunstância e dou crédito a ela. É nessa hora que o meu e o seu inimigo, que não tem mais poder sobre nós, que não tem mais governo sobre nós, que não tem mais domínio sobre nós, ele toma espaço. E na nossa vida anula o sacrifício feito, o preço pago. Queridos, isso é muito sério. O Espírito Santo falou isso comigo hoje. Isso é muito sério. Não diz, é muito além da minha e da sua vida. É muito além de um problema que você e eu enfrentamos. É muito além de uma circunstância. É muito além de uma dívida, é muito além de uma dor, é muito além porque as circunstâncias elas vêm, elas vão, elas passam. Mas no meio dessa circunstância há um projeto. Diminuir o valor do sangue. Diminuir o valor do amor com que nós fomos amados. Diminuir a presença presente de Jesus conosco. Diminuir a fidelidade. Diminuir a entrega. Diminuir o preço. A grandeza, a nobreza de Deus ter se tornado homem por amor a nós. Por nenhum interesse próprio, a não ser nos ter para Ele. É muito forte quando nós damos ouvidos a Satanás. Quando nós damos ouvidos às circunstâncias e as tomamos como verdade. A implicação disso é muito forte. Então hoje o Espírito Santo falou comigo. Ele disse para mim, aí o príncipe deste mundo nada tem em você. Porque tudo que ele tinha sobre você, todo o direito que ele tinha de requerer a sua vida, de requerer algo da sua vida, de requerer lugar em você, de fazer de você a sua habitação, de fazer você a morada dele. Como a palavra de Deus diz lá nos evangelhos, fala, olha, o homem forte, quando ele sai, o inimigo, quando ele sai de um lugar, quando ele é expulso, aquele lugar fica vazio, aquela casa fica vazia. E ela é adornada, ela é limpa, ela é purificada. Mas ele quer voltar para aquela casa. Mas Jesus despojou ele de uma vez para sempre da minha e da sua casa. Porque o nosso espírito já tem dono. O nosso espírito já tem dono e ele não pode habitar mais no nosso espírito. E agora ele quer nos atormentar, nos impedir de desfrutar, nos impedir de manifestar a obra da cruz, nos impedir de manifestar o que Cristo fez por nós. Mas agora você olha e fala, Senhor, não deixa ele vir. Senhor, não deixa ele prevalecer nessa área da minha vida. Senhor, não deixa ele prevalecer nesse lugar da minha vida. E Jesus fala, eu não deixei. Jesus te responde hoje, eu não deixei. Jesus não deixa ele assolar a minha alma como ele tem assolado. Jesus diz, filha, eu não deixei. E porque eu não deixei, eu me sacrifiquei por você. Eu fui até a última gota. Eu fui até o último lugar, até o último momento. E eu carreguei tudo, eu não deixei nada para trás. O ápice da dor de Jesus é que a maldição da humanidade inteira, de todos os tempos, caiu sobre ele. E somos todos livres. E Satanás quer usurpar e trazer circunstâncias de um mundo. O mundo, você sabe por quê? Quando você passa lutas, as pessoas muitas vezes dizem, mas você não anda com Jesus? Cadê sua fé?
Como é que é Jesus na sua vida? Por que você está passando, você está enfrentando essa tribulação? Você não é de Deus? Porque o mundo nega Cristo. Satanás nega Cristo. O mundo não tem interesse, porque o mundo jaz no maligno. Esse mundo tem um príncipe, a palavra de Deus diz que Satanás é o príncipe deste mundo. E aí o que ele faz? Ele quer o mundo governado pelo diabo, quer negar Cristo. Ele nega Cristo e quer negar Cristo para mim, para você. Não! Nós estamos aqui como filhas amadas, como filhos amados, para dizer não, não na minha vida. Eu não posso me responsabilizar pela vida do outro, mas não na minha vida. Na minha vida, não. Na minha vida, o sacrifício de Cristo não será anulado. Na minha vida, eu não vou decair da graça que me foi dada. Eu não vou crucificar Cristo novamente, como diz lá em Hebreus. Eu não vou decair da graça. Eu não vou anular o sacrifício. Você quer ver uma outra forma de anular o sacrifício? Eu te falei uma forma que o diabo faz, uma forma que o mundo faz. Mas eu quero te dizer de uma outra forma. Quando você volta, porque lá no Monte Sinai, olha só, tanto que isso é forte também. No Monte Sinai, Deus deu as tábuas da lei para Moisés. E essas tábuas, elas vieram guiando o povo até Jesus cumprir toda a lei. Toda a lei está cumprida. E Jesus falou, agora é uma nova lei. É a lei do Espírito da vida. É a lei onde você vai se mover pelo Espírito. Aí, o que agora nós fazemos? Nós não recebemos isso e voltamos lá para o Sinai. No Calvário, Jesus cumpriu toda a lei e inaugurou uma nova era. A dispensação da nova aliança, uma nova aliança, um novo e vivo caminho. Um caminho onde tudo está feito e agora eu me movo por um coração que crê e manifesta a obra da cruz. E aí, olha só, que agora nós somos tentados? A voltar lá para o Monte Sinai. Quando eu digo voltar para o Monte Sinai, é figurado, ou seja, é voltar para a lei, é voltar para a justiça própria, é voltar para o merecimento, é voltar para tentativas, para erros e acertos, a andar pelo que eu faço, a andar pela minha performance. E o Senhor está dizendo, não decaia da graça, fique firme na graça, abandone a sua justiça. E eu tô aqui, eu te dei o Espírito Santo que te convencerá da justiça. O Espírito Santo que te convencerá da justiça. E agora eu quero que você... Por que o Espírito Santo veio nos convencer da justiça? Porque nesse novo e vivo caminho, você não anda mais na sua justiça própria. Eu não ando. Nós andamos na justiça de Cristo. No feito de Jesus. Então são três coisas: a lei, o mundo e o diabo, que querem negar, diminuir o sacrifício, diminuir o valor, o poder, o feito de Jesus na nossa vida. Mas agora o Senhor nos dá uma direção. Eu quero te ensinar. O Senhor nos diz, sabe o que o Senhor falou comigo hoje? Falou, dá uma resposta. Se levanta, filha, e dá uma resposta. Porque Jesus está precisando de alguma resposta minha? Ele vai perder o tamanho dele? Ele vai perder a glória dele? Não, a glória de Jesus é intocável. Não depende de mim, de você. Mas ele é glorificado na minha e na sua vida. E nós não podemos, como corpo, como noiva, aceitar que o diabo, que o mundo, ou voltar à lei e anular esse sacrifício. E ele está dizendo, e hoje o Espírito falou para mim, qual é a sua resposta? A minha resposta é glorificar. A minha resposta é, no meio da circunstância, dizer que esse sangue é poderoso. Que não tem circunstância no céu, na terra, no inferno, em qualquer outro lugar que anule o poder desse sangue.
Não tem nada, não tem homem, não tem demônio, não tem anjo, não tem nada, circunstância alguma que apaga, que diminui o preço que foi pago. Isso é na minha e na sua vida. Então hoje, pelo Espírito de Deus, eu te convido a fazer dessas circunstâncias negativas que vieram para te derrubar, que vieram para te esmagar, que vieram para diminuir o poder do sangue. Pega essas mesmas circunstâncias e exalta o valor desse sangue, exalta o preço que foi pago, glorifica Jesus na sua vida, glorifica o Pai que enviou Jesus, glorifica Jesus que enviou o Espírito, e anda no Espírito, se levanta como um homem e uma mulher cheia da glória de Deus, se levanta como um filho, uma filha, um adorador do Cordeiro na terra, se levanta como alguém que valoriza o preço que foi pago, se levanta para adorar no meio do fogo das circunstâncias, se levanta em fé, eu quero te falar, toma como exemplo. Eu sei que Abraão viveu em outra dispensação, mas aqui o apóstolo Paulo nos aconselha, em Romanos 4, a seguir o exemplo de Abraão. Sejamos nós o povo que sustenta o evangelho, o povo que sustenta o testemunho de Cristo, o povo que sustenta que Cristo é, Ele é o eu sou, e não tem circunstância, não tem inferno, não tem mundo que apaga isso, porque o feito está definitivamente feito. Olha só o que ele disse. Olha só, é muito forte. Ele fala assim, e olha só, Abraão, Deus diz para Abraão, você será pai de muitas nações. E ele creu em quem? Diz aqui, olha, ele creu no Deus que vivifica os mortos. Como que eu sei que Deus vivifica os mortos? Porque Ele ressuscitou Jesus Cristo vive. Então há um Deus que ressuscita mortos, é o mesmo que levantou Jesus Cristo da morte. E aqui diz assim, Ele chama as coisas que não são, como se elas fossem. Hoje, chama o que não é na sua vida, como se fosse. Chama o que não é na sua vida como se fosse. Sustente o testemunho do Senhor na sua vida, chamando à existência as coisas que Jesus morreu, para que elas se materializassem na sua vida. Chamando à existência as coisas pelas quais Jesus morreu, para que você as possuísse. Vida, abundância, perdão, andar livre, andar liberto, andar curado, andar próspero, andar pleno. Agora o Senhor, aqui como Abraão fala, chama as coisas que não são como se elas fossem. E aqui continua dizendo, Abraão contra a esperança creu, para que pudesse se tornar pai de muitas nações. E ele não enfraqueceu na fé. Ele não considerou o seu próprio corpo praticamente morto, quando já tinha 100 anos, e nem ainda a morte do ventre de Sara. Quando Deus fez a promessa para ele, eu quero te dizer, ele não considerou que ele era velho. Ele não considerou que a mulher dele já não tinha condição mais de gerar um filho. Mas naquela circunstância, no meio daquela impossibilidade, no meio daquela circunstância que mostrava para ele que ele era um derrotado, ele contra aquela esperança, ele creu. Então hoje, no meio dessas suas circunstâncias, seja ela que nome ela tiver, no meio dessa sua adversidade, tenha ela o nome que ela tiver, o Senhor nos chama a glorificá-lo, a dar glória a Deus. Olha o que ele fala aqui, ele não vacilou da promessa de Deus.
por incredulidade, mas ele foi forte na fé, dando glória a Deus. Hoje eu quero te encorajar a ser forte na fé. Hoje eu quero te trazer uma revelação do Espírito de como ser forte na fé, dando glória a Deus no meio da sua circunstância, dizendo a verdade no meio da sua circunstância, sustentando o evangelho que foi pago o alto preço por causa dele. E por que eu chamei essa mensagem de revanche? Porque a sua circunstância, ela veio para te travar. A sua circunstância, ela veio para te encurvar. A sua circunstância, ela veio para te tirar da graça. A sua circunstância, ela tem um objetivo de te fazer incrédula. Da parte do diabo, ele tem um propósito: te fazer duvidar, te fazer retroceder, te fazer desesperar, te fazer decair da graça, te fazer anular o sacrifício de Jesus. Esse é o propósito do inferno. Sabe qual é o propósito do mundo? O propósito do mundo é que você negue a sua fé. O propósito do mundo é que você negue a Jesus. O propósito do mundo é que você se torne um ser totalmente humanista. Sabe o que é um ser totalmente humanista? Um ser sem Deus, um ser apoiado em si mesmo. É um homem que é apoiado no seu braço forte. É um homem que vive de tentativas. É um homem que vive de acertos, de erros. É um homem que vive na busca, que tira recurso de si mesmo. Por isso é um homem falido, é um homem caído, é um homem cansado, é um homem frustrado, que só fica bem quando tudo vai bem, mas quando tudo cai, ele desmorona junto. Quando as circunstâncias vêm, ele é o primeiro a cair. Você já viu isso? Quando as circunstâncias vêm, muitas pessoas, elas caem antes da circunstância, ela já caiu. Antes de ser derrotada pela circunstância, no sentido da circunstância prevalecer, ela mesma já se rendeu. Ela já rendeu o seu espírito. Queridos, Jesus rendeu o espírito dele naquela cruz, para que você nunca mais rendesse o seu diante da circunstância. Jesus rendeu o espírito dele naquela cruz, para você nunca mais render o seu diante do diabo. Nunca mais se render diante das circunstâncias. Nunca mais se render diante do mundo. E hoje, quando eu falo revanche, é porque a revanche é a vingança. Sabe qual é a vingança? Dá glória a Deus. Fala o que Cristo fala. Chama a existência as coisas que os seus olhos naturais não viram, mas que Cristo já fez por você na cruz. Libera a palavra, amaldiçoa essa figueira. Amaldiçoa essa figueira que insiste. Amaldiçoa esse mal, amaldiçoa esse problema, amaldiçoa essa circunstância, amaldiçoa o que está te fazendo sofrer. Manda isso embora, fala com o diabo, fala com as circunstâncias. Fala sobre a sua fé, fala sobre as bases da sua fé, glorifica o seu Pai no meio dessa tribulação, dá glória a Deus. Eu quero que você feche seus olhos agora, aí onde você estiver, e que você agora dê glória a Deus, do mais profundo, respira e dá glória a Deus. Dá glória àquele que já fez todas as coisas por você. Dá glória àquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Dá glória a Deus que venceu de uma vez para sempre e te deu a vitória. Dá glória àquele que já pagou o preço disso aí que está na sua vida e que não te pertence porque já foi tirado de você e posto sobre ele. E ele já levou, ele já apagou, ele já anulou. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Responda com glória. Responda com fé. Responda ficando de pé diante dessa circunstância. Responda revelando Jesus na sua vida.
porque nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muitos frutos. Sabe, alegre-se no meio da circunstância, seja fervoroso de espírito, deixe o seu espírito forte, sabe, ore em outras línguas para que o seu espírito seja fortalecido, anuncia Jesus, glorifica Jesus, sabe, se levante, não mude o seu dia, não ande por aí mal-humorado, não ande por aí deprimido, não ande por aí encurvado, mas cuide-se. Sabe, cuide do seu espírito, cuide da sua alma, cuide do seu corpo, viva como alguém que é vencedor, viva como alguém que é mais que vencedor, viva, ande por aí em vitória, ande por aí com a cabeça erguida, ande por aí sem temer, ande por aí, sabe, sem dar satisfação da sua vida. Ande por aí, sem pedir licença para existir, sem pedir existência para fluir, sem pedir licença para fluir, sem pedir licença para manifestar a sua identidade, sem pedir licença para cumprir o seu propósito de vida. Ande de cabeça erguida, sem se encurvar diante de nada. Esses são os filhos de Deus. Esses são os filhos de Deus. Queridos, nós somos enganados achando que nós pecamos quando nós praticamos alguma coisa ou falamos de alguma pessoa. Eu sei que isso é errado, mas o nosso maior pecado, e é o único agora, é não crer no Filho de Deus. É a única coisa que te separa de Jesus hoje. É a única coisa que te separa de ver a glória de Deus hoje. É a única coisa que te impede de manifestar a glória de Deus hoje na sua vida. Porque é por meio da sua vida que você manifesta Cristo. É por meio da minha vida que eu manifesto Cristo. E o único impedimento hoje é a incredulidade. Porque se você crer, você verá a glória. Se você crer, se você não retroceder na sua fé, você manifestará a glória de Deus para esse mundo caído. Eu quero te dizer, você já é abençoado. E você precisa dizer isso para a sua alma. Você precisa dizer isso, você precisa ministrar a verdade para a sua alma. Você precisa ser o discipulador, o sacerdote da sua alma, em dizer as verdades do Espírito para ela. Queridos, nós estamos quase encerrando. Eu quero te contar uma coisa. Hoje eu fiquei muito feliz com o Espírito Santo. Eu glorifiquei a Jesus hoje profundamente. Porque o diabo hoje me proporcionou uma circunstância que natural, em outros tempos, eu me abateria. Em outros tempos, ia me pegar de jeito. Mas hoje, quando aquilo, eu falei assim, eu senti o Espírito me chamando, porque o Espírito é que me guia. Eu senti o Espírito dizendo, dá uma resposta para essa coisa que aconteceu. Dá uma resposta para isso, Alessandra. Dá uma resposta, porque você já está edificado. Você já pode dar uma resposta para isso. Você já tem edificação suficiente no seu espírito para dar uma resposta para essa circunstância à altura do que ela está te pedindo. Dá uma resposta. E eu falei, mas é para agora. Eu falei, Jesus, e eu comecei a adorar. Eu comecei a glorificar. E foi tão doido que eu peguei uma bicicleta, minha bicicleta aqui, e fui andar de bicicleta. Eu peguei um louvor e fui andar. E sem me perceber, eu me comportei como se aquilo não tivesse acontecido. Falei, diabo, você veio, mas eu quero te dizer, você não tem nada em mim.
Você não tem nada em mim, porque eu não saio do lugar que Deus me pôs. Eu não saio da posição que o sangue de Jesus me deu. Eu não nego a minha identidade. Eu não nego o meu propósito. Eu não nego quem eu sou. Eu não nego. E eu vou me comportar de acordo com quem eu sou. E eu entrei naquela bicicleta, fui andar de bicicleta. Queridos, foi uma experiência tão tremenda. Porque depois de muito andar, eu comecei, o Espírito Santo falou, olha o seu diálogo interno. Você sabe o que eu estava dizendo para mim? Eu estava dizendo para mim, Alessandra, você é da fé. Alessandra, você é uma mulher diferente, porque você é da fé. Sabe, ninguém vai te derrubar, não tem circunstância nenhuma que te tira. Ninguém vai te fazer retroceder. Alessandra, eu tenho orgulho de quem você é. Porque você é uma mulher de Deus. Você é uma mulher que entendeu o propósito. Você deu ouvidos à voz de Deus. Você anda no Espírito. Você, Alessandra, você vai ver Deus se manifestar na sua vida. Eu estava dizendo isso pra mim. Sabe, você é da fé. E não foi um negócio assim, começou intencional, só que eu me perdi naquele diálogo. Eu me esqueci. E fui para aquele diálogo e de repente o Espírito Santo falou comigo. Olha o que você está falando para si mesmo. E eu dizia, não, Alessandra, é o diabo que vai cair, como já caiu. Ele que é um caído, um derrotado. Mas as promessas de Deus se cumprirão a uma. Os seus olhos verão a glória. Os seus olhos, você já tem visto a glória e você vai manifestar. É de fé em fé, de glória em glória. Não há nada que te tire desse lugar. Alessandra, nem tribulação nenhuma te arranca desse lugar. Porque você é uma cidade construída sobre um monte. Você é luz para esse mundo. Você é sal para essa terra. E não, prossiga. Porque na hora o diabo falou para mim assim, você vai ministrar, você não está pronta para ministrar. Por isso é que eu vim aqui dizer para você, não se cale. Essa aqui é a minha resposta para o diabo hoje. Não se cale, não se curve na sua vida. Faça o que eu estou te falando, porque foi isso que eu fiz. É essa a minha disposição e que essa seja a sua. Anuncie, proclame, não saia da sua posição, não anule o sacrifício, você é da fé. Fale para si mesmo, se levante em fé. Sabe, se levante em fé e saiba que mesmo quando você cair, o poder de Deus te levanta, porque você não está só. Não é você que se garante, mas é o sangue de Jesus que te garantiu a vitória. E quem te deu é quem te garante a vitória. E eu vou te falar, eu fui tomada de uma força. E eu cheguei na minha casa, desci daquela bicicleta e eu comecei a dançar, a cantar, sabe? E eu fui tomada de um espírito do feito. Eu estava dançando como dançou Miriam, eu estava louvando e adorando como alguém que já recebeu a vitória. Como alguém que já possui, como alguém que já viu, como alguém que já se apossou, como alguém que já viu a glória de Deus porque creu. E é isso que eu vim transferir para você hoje. Esse é o Espírito que o Espírito Santo está construindo em mim. Mas esse é o Espírito que também Ele está construindo em você, porque nós somos membros de um único corpo. E essa é a vitória que vence o mundo, é a sua fé. Essa é a vitória que faz o evangelho crescer, se expandir. É a sua fé, é a sua atitude, é a sua resposta. Eu declaro nesse fim de live aqui, de ministração, a vitória que vence o mundo sobre a sua vida. Eu declaro esse mesmo Espírito sobre você. O Espírito de Josué e Caleb, o Espírito que tem o Espírito de Deus, o Espírito de quem é vivo, o Espírito de quem tem identidade, de quem tem essência, de quem sabe quem é. O Espírito firme, vive, inabalável. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, meus irmãos.
Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E não tem circunstância nenhuma que te derrube. Não tem circunstância nenhuma que te faça andar encurvada e derrotada. Porque você é mais que vencedora. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu quero te chamar a passar os seus dias dando respostas àquilo que Jesus fez por você. Entregue-se ao Espírito, entregue-se à edificação do Espírito Santo, ore em outras línguas, ministre a verdade, fala o que Jesus fala e não abra a sua boca para falar o que o diabo te mostra, não abra a sua boca para falar o que as circunstâncias te mostram, mas abra a sua boca para revelar Cristo, abra a sua boca para manifestar os feitos de Deus. É isso. É isso. Glorificado seja o Senhor nas nossas vidas. Glorificado seja o Senhor nessa circunstância da sua vida. Glorificado seja Jesus na sua dor. Glorificado seja Jesus na sua luta. Glorificado seja Jesus hoje nessa circunstância que você está vivendo. Glorificado seja Jesus. Glorificado seja o Espírito Santo que te edifica. Glorificado seja o Espírito Santo na sua vida, o seu auxiliador idôneo, o seu ajudador, a sua força, o poder que te sustenta. Glorificado seja Jesus nos seus caminhos hoje. Glorificado seja Jesus na sua vida, que da sua essência, desde as suas entranhas, que só haja um compromisso. Um compromisso com a verdade, um compromisso com a obra de Cristo, um compromisso com o que Cristo fez por você. Sabe, Cristo não precisa de nada e tudo que ele fez foi sem pedir nada em troca. Mas quando você ama alguém, você quer honrar essa pessoa. E Cristo te amou e te honrou naquela cruz, te dignificou naquela cruz, e você agora, em resposta a esse amor, você se entrega, você crê, e você sustenta, e você zela. Eu quero te convidar a ser alguém que zela pelo que você recebeu, zela pelo amor que você recebeu, zela pela fé que ele te deu, zela pelo Espírito Santo que te habita, zela por essa presença maravilhosa que você tem. Deixa ela crescer, deixa ela tomar todo o seu ser, deixa ela habitar você por inteiro. Zela por esse poder que se manifestou, zela por essa vida no Espírito que você tem. Ande no Espírito Santo zelando. Zela pelo evangelho que te foi revelado. Você não tem como responder pelo outro, mas seja você. Eu declaro sobre você essa vida, essa novidade de vida, em nome de Jesus Cristo. O Senhor é com você. Guarde seu coração nessa certeza. Eu vou salvar essa live. E eu quero que vocês multipliquem. Eu quero que vocês mandem esse negócio para todo mundo que vocês souberem. Que alguém que está andando debaixo de cadeia, alguém que está andando cabisbaixo do mundo, precisa ouvir essa mensagem para a glória de Deus. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. Estamos juntas na jornada. Amo vocês em nome de Jesus. Beijos.